Hoje nós vamos falar de direito do cidadão. Direito especificamente de aposentados. Previdência social, não é isso, Glaucia? Exatamente, Marcele. Eu quero dar boa noite a todos, né? Calma. Boa noite ao meu amigo Coronel Ezequiel, que está aqui conosco mais uma vez. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, Marcele. Agradecendo mais uma vez em estar aqui com essa bancada maravilhosa, né, de pessoas competentes, simpáticas. E sempre é um grande prazer em vir participar do programa Acerto de Contas. Tágira, o grande jornalista Tágira, meu parceiro de programa. Boa noite, Marcele. Boa noite aos meus pares. O namorador do Acerto de Contas. Já fui, já estou mais tranquilo. Falar do Olhar Municipal, Marcele, que nós estreamos ali na ANC, um programa voltado exclusivamente para tratar de assuntos municipalistas. Já está no ar, né, Tágira? Já Tágira? está no ar. É numa multiplataforma, Marcele, rádio, TV web, sites, todo o estado do Ceará. E em breve quem vai estar lá é o Coronel Ezequiel. Vai falar sobre, sobre tributação municipal, reforma tributária, assuntos aí extremamente pertinentes para os municípios, para as gestões. Aliás, é importante falar de reforma tributária, que é um dos anseios, né, da grande massa empresarial desse país, né? Uma reforma tributária justa, né? E equilibrada, né? É equilibrada, porque tudo é contas, tudo é exato. Qualquer negócio, qualquer business é exato. Boa noite, meu querido Albino. Como é que está o senhor? Boa noite, muito obrigado. Rezando obrigado. muito texto? Rezando. Pelo jeito não resolve nada. Só você não muda, né? Padre Pio dizia que era a arma dele. Hã? Padre Pio dizia que era a arma dele. É, isso aí. Como é que você está, Albino? Tudo bem? Tudo bem, boa noite aí a todos. Muito obrigado aí por mais uma vez estar aqui presente aqui, colaborando aí com um grande programa. Obrigado, meu irmão. Rebouças. E aí, Rebouças? Meu amigo Macieri, é um prazer mais uma vez estar no Acerto de Contas. Né? Lembrando o nosso telespectador, que aí no Instagram, carlosrebouças.advogado cristão, e em breve vai sair o curso Direito Penal Simplificado. Está sendo produzido, vai estar nas plataformas de curso para você entender o direito penal em um momento que nós passamos no Brasil, né, de deturpação dos princípios jurídicos constitucionais do direito. Então vai ser muito legal esse curso Direito Penal Simplificado para professores, para advogados, para estudantes e para o cidadão. E para a sociedade, né, para a sociedade em geral, demais. entender o direito. Cláudia, boa noite, minha querida. Mais uma vez, aqui é sempre um prazer ter aqui conosco, né? Você é uma peça fundamental no Acerto de Contas, pode ter certeza disso. Fica o meu abraço ao Felipe, mais uma vez. E hoje nós estamos recebendo aqui um grande jurista, um advogado que defende essas causas da Previdência, né? Da Previdência privada. Falando em Previdência privada, nós não podemos esquecer, daqui a pouco vamos falar um pouquinho da CPMI, do INSS, que está andando a todo vapor. Ninguém imaginava que a performance da CPMI, do INSS, iria chegar aonde chegou. Na verdade, nós temos lá duas grandes personalidades, duas grandes peças, dois grandes seres humanos. Um é o que preside, que é o Albino, quem é o nome? Senador Eduardo Girão. Não, estou falando do Girão, estou falando quem preside a CPMI do INSS. Não lembro o nome, não lembro. Dá uma olhada aí no Google. Você estava Sabe falando que do alguém senador Eduardo sabe? Girão. Alguém sabe? E já não vamos falar o nome. E nós temos o o relator. O relator, são dois grandes, estão se demonstrando, eram desconhecidos, né, Marcelo? São os caras que... do Brasil e estão mostrando pulso. É esse tipo de pessoas, de seres humanos, de profissionais, de políticos... Figuras públicas. De políticos que o país ou qualquer outro país precisa. Qualquer estado precisa. Porque, pode falar com... O relator é o deputado Alfredo Gaspar, né, Certo. que foi promotor de justiça. Exato. É um excelente, está tendo Excelente o trabalho Quem tem dele. de técnica de interrogatório, né? Promotor de justiça. E ele vai na veia, né? Ele vai na veia. E quem achou que ia virar pizza, tá se queimando no forno, né? Porque a coisa tá tomando um Se rumo. não fosse os habeas corpus, infelizmente concedidos Horrível isso. pelo STF, Não, mas... que prejudica o andamento, né, da investigação, que o que é a CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. É um inquérito igual ao policial. É onde se produz provas para
o inquérito ser enviado para a justiça e a justiça processar. Agora imagine se no inquérito policial comum, que é o mais comum, toda pessoa que fosse chamada pelo delegado de polícia tivesse um habeas corpus para ficar calado. Quando é que queria elucidar crimes no Brasil? É a mesma, a comparação é perfeita porque é a mesma coisa. É um inquérito. O inquérito é um procedimento administrativo meramente informativo, inclusive inquérito policial. É um procedimento administrativo meramente informativo, presidido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. No caso da CPMI, é presidido por um dos parlamentares que foi escolhido para isso e relatado por outro. Então, não deveria existir isso de habeas corpus para impedir produção de prova interrogatória. Ah, porque no princípio constitucional de produzir prova contra si mesmo. E no inquérito policial vai ser assim também? Verdade. E registrar, né, o nome do deputado Carlos Viana, que é o presidente lá da CPI, que está conduzindo também com a tranquilidade. O que o coronel falou primeiro é o relator, é isso? Relator primeiro e o Carlos Viana. Não, são duas personalidades que nós, como cidadãos, não pode, não tem cidadãos, né? Cidadãos. Como brasileiros, né? Deveríamos ter, né, todos os dias em nossa defesa, porque está fantástico. E também temos que salientar aqui a brilhante decisão do nosso ministro André Mendonça, que é o relator desse processo do CPMI. Aí ele é o juiz relator. Só um minutinho. Né? Frente do relator. Minutinho. Ele é o do Supremo, o relator desse processo todo, que está mandando para a cadeia. É isso que precisa acontecer. É isso que precisa acontecer. Porque não dá para a gente essas pessoas ficarem impunes. Andar de Rolls Royce de 11 milhões, a adega de 11 milhões. O cara vai para uma CPI com sapato de 10 mil reais. É um tapa na cara do povo. E todo mundo sabe de onde tiraram o dinheiro. Tiraram o dinheiro do seu pai, do meu pai. Da minha mãe. Entendeu? E da sua mãe, enfim. Do Lula, tirado do Lula, da aposentadoria do Lula. Então, quer dizer, é um absurdo. E eles estão aí. Hoje eu vi uma notícia recente aí que teve algumas personalidades que esquivaram aí dos depoimentos, mas eles já disseram que vão buscar e vai ter que participar do depoimento. Então, parabéns a essa equipe maravilhosa que está fazendo a coisa acontecer. Porque aqui no nosso país, CPMI sempre foi sinônimo de pizza. Certo? Sempre foi sinônimo de pizza. Então, parabéns a essas autoridades aqui. Glaucia, quem é o nosso convidado de hoje? Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa, nos prestigiando mais uma vez nesse nosso programa Acerto de Contas, né? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Renan Félix. Ele é um advogado que ele fez o inverso de que muitos jovens fazem. Dr. Renan, ele era funcionário do INSS, concursado, um emprego federal que é desejado por todos os jovens que terminam o curso de Direito. E, num determinado momento da vida dele, ele falou, eu não quero isso aqui não é para mim. E ele pediu demissão, exoneração do cargo, e ele se aventurou e foi um vitorioso dentro da carreira dele. É um jovem, Dr. Renan Félix, né? Ele é conhecidíssimo, tem um escritório de advocacia de primeiro mundo, lá você vai ser recebido, você que tem problemas com aposentadoria, você que tem Parkinson, você que tem Alzheimer, você que tem doenças neurológicas que são incapacitantes, Dr. Renan, ele é especialista nisso. Então, hoje, ele provou que quando a pessoa tem talento, que quando a pessoa tem conhecimento e amor pelo que faz, ele não precisa se prender a um órgão, não. Ele é um sucesso dentro do escritório dele. Doutor Renan, boa noite. É um prazer estar aqui. E a minha primeira pergunta é essa, né? Não bater o medo, pedir demissão, sendo um funcionário federal? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando de previdenciário, né? Costumo dizer que é algo que eu vivo já há 13 anos, como professor, como servidor, atualmente como advogado. E respondendo a pergunta, de fato, dá um medo, porque tem-se no Brasil aquele mito, e eu falo mito, da estabilidade, né, do serviço público. E aí, quando eu fiz faculdade federal, o início de tudo, era algo muito forte. Se você não fizer concurso, se você não for para o magistério, você vai passar fome.
O professor perguntava quem é que vai para concurso, todo mundo. Quem é que vai para magistério? Quem vai advogar? O pobre coitado lá atrás levantava a mão timidamente, todo mundo olhando para ele como se ele estivesse falando um absurdo, saindo da faculdade de Direito. Então, já na faculdade, fiz concurso do INSS, passei no concurso e fui servidor, fiz análise de aposentadorias, fui gestor, fiz revisões, certidões. Acho que eu passei por todos os setores do INSS, porém tinha uma certa frustração, que era a entrega final. O INSS, enquanto um órgão, né, uma autarquia federal, ele está muito limitado, né, o que a gente chama lá no direito administrativo de princípio da legalidade. Então, algumas coisas, de fato, o INSS não pode fazer. Ele está limitado ao texto estrito da lei. E aí, às vezes, eu falava para a pessoa, olha, você não tem direito, mas vá para a justiça, procure a defensoria, que eu acho que você consegue reverter. Muitas vezes eu até dizia, olha, tem um julgado aqui lá do STJ que te dá condições, o INSS não vai fazer, mas você consegue. E aquilo meio que me frustrava, né? Eu ficava pensando, poxa, fiz a faculdade inteira, mas estou limitado, estou aqui amarrado. Então, quando foi em novembro de 2018, eu dei esse passo de pedir exoneração, né, do INSS e montar meu escritório. Como eu costumo dizer, eu dei a volta no balcão, né? Algumas pessoas me perguntavam, mas os colegas, né, os pares, você é louco, você vai abandonar o seu emprego público federal, a sua estabilidade? E eu dizia, mas eu não sou feliz. Então, não adianta eu estar no lugar, anos e anos, sendo infeliz, porque o usuário do serviço vai acabar sendo prejudicado. Então, isso norteou muito a minha decisão, essa saída. E hoje, né, já temos aí mais de 5 anos de escritório, já temos uma equipe aqui com 14 pessoas, trabalhando exclusivamente no previdenciário, fazendo o que eu gosto e abrindo possibilidades que, às vezes, o INSS nega para as pessoas. Isso eu acho fantástico você... Porque a maioria das pessoas hoje pensa é o Papa salário, né? É o Papa comunidade, é comodidade, né? Eu estou recebendo o meu, vou lá com o meu horário e tal, e tá tudo certo. Fantástico essa virada. Eu queria aproveitar, já que você é engajado nessa área junto ao INSS, qual é o seu sentimento hoje em relação a tudo isso que está acontecendo? Né? Essa CPMI, essa que nós falamos aqui no início do programa, o que você acha que vai acontecer? Como é que você vê isso tudo? Tecnicamente eu fico, assim, de certo modo, um pouco frustrado, porque há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, mas teve a tal da revisão da vida toda, que muito se falou, né? Que era garantir aos aposentados, pessoas que pagaram o INSS antes de julho de 94, o direito a computar esses salários que pagaram, né? Pessoas pagaram salários consideráveis e não puderam computar isso na aposentadoria. Em alguns votos de ministro do STF, que a gente viu foi que ia ser realmente um prejuízo para a Previdência, algo em torno de 6 bilhões, e veio esse argumento muito forte para negar. É um processo que ainda está tramitando, mas no frigir dos ovos a gente sabe que é muito difícil de haver alguma reversão. E, fazendo aqui o paralelo, isso realmente me deixa muito triste, porque na época o argumento foi o prejuízo à Previdência de 6 bilhões. E agora a gente vê um prejuízo muito maior em relação à Previdência, de dinheiro que foi retirado dos aposentados. Muita grana, né? Anos após anos, né? Eu lembro que ainda na época que eu era servidor, eu acompanhava isso, 2015, 2016, pessoas que chegavam até o INSS, sobretudo agricultores, recém-aposentados. Olha, tá vendo esse desconto aqui? E eu queria saber como é que eu faço para tirar. Descontos pequenos, de 20, 30 reais, porém, que para essa pessoa fazem muita diferença. E a gente ia lá e tirava, mas era algo meio que automático. A pessoa aposentava, ia lá o desconto. E isso a gente observou que realmente teve um escalonamento agora nos últimos anos. Então é o pouquinho, mas o leigo, a maior parte da população que foi afetada por esse golpe, acha que é uma tarifa bancária. E aí não contesta. Então 30 de um, 20 de outro, 25 de outro. Isso aí vai realmente gerando um montante. Então a minha sensação enquanto advogado especializado e professor é de frustração. Qual o número de lesados? Qual o número de lesados já constatados? O senhor tem aí? Milhares de pessoas. O senhor tem um número aproximado? Algum valor, o montante? Estima-se... Não, eu queria saber o número de lesados.
Não, Acho que milhares. quase tudo. Não tem. Milhares de porque pessoas. É só você ainda fazer um estima-se. cálculo reverso. Ainda 9 estima-se. bilhões foi o cálculo inicial de roubo, Exato. né? 9 bilhões. Aí Então, você divida por R$30, R$25, É um que eram número as quase contribuições incalculável. sindicais. Então, milhares de pessoas foram Uma afetadas. Milhares. fortuna que foi retirada do trabalhador. Do aposentado. Né? O cara que passou a vida inteira trabalhando. e não é milhares, 1 mil, 2 mil, 10 mil, não. É milhares de 300, 500 E mil. a cara de 500 pau mil dos caras, né, bicho? aposentados. A cara de pau dos caras na CPMI é um negócio assim, precisa ter estômago, Rapaz, né? precisa ter muito estômago, viu, Marcelo? Para acompanhar aquilo ali. É desumano. Olha, roubar idoso e roubar merenda escolar, Absurdo. que é o que nós desumano. temos aqui em alguns políticos no estado do Ceará, inclusive, que hoje estão no governo federal, envolvido com o esquema que teve já de corrupção de merenda escolar, é um falta de caráter, assim. Qualquer roubo é roubo. Não dá nem pra... Mas roubar merenda escolar, meu amigo, daquela Dá nem criança pra mensurar. que muitas vezes a única refeição dela é no colégio. Imagina isso no interior. No interior, Rebolo. Aí as crianças comendo recheado. Ah, recheado não. Creme crack vencida. Não, aí começou É água com depois açúcar. creme Bom, crack. vamos lá. Albino, sobre o nosso foco. Quando a gente constata na política o roubo da forma que está sendo feito aí, no INSS, e na grande parte dos políticos que apoiaram isso, principalmente os políticos da esquerda, o que o senhor tem para dizer, doutor Renan, que o crime de um político ele é mais hediondo do que um cara que está roubando lá na frente, lá na ponta, um celular, ele é mais nocivo à sociedade do que o cara que está roubando uma senhora lá na ponta? Na verdade, você vê a capilaridade desse tipo de crime. Atingir muitas pessoas, pessoas que, de fato, têm ali uma renda totalmente comprometida, dependendo de salário mínimo. Aparentemente, R$30 é pouco, mas não é. R$30, às vezes, é aquele arroz que falta, é aquele feijão que falta. Essa pessoa, às vezes, ainda precisa, além da aposentadoria, complementar a renda, Remédio, a gente sabe. Precisa Remédio. continuar trabalhando. Então, um crime desse é algo realmente absurdo. Para comprar Ferrari, né? Realmente absurdo, porque boa parte do público do INSS é formado de pessoas que não têm condições, as horas mais afetadas, pessoas que são semi-analfabetas, pessoas que são agricultoras, que não têm acesso à plataforma do INSS. Hoje o INSS ele funciona de uma maneira digital. Ele tem um aplicativo chamado de Meu INSS e o cidadão tem a consulta, tem as simulações, a consulta aos extratos, todas voltadas nesse aplicativo. Só que nós temos um público que realmente é carente, que não tem acesso ao smartphone, que não sabe usar a tecnologia. E Muitas esse vezes não público- sabe nem ler nem escrever. Exato. E esse público, anos e anos com aquele desconto de 30, de R$40, fazendo falta, mas achando por uma ignorância, por uma falta de informação, que era um desconto bancário. Mais um imposto. E o INSS ele não cobra aquele cartão magnético que é o cartão do benefício. Então, salário mínimo 1.518, a pessoa tem o direito a receber 1.518 no banco. Né? E as pessoas achavam que aquele desconto era tarifa bancária. Anos e anos isso se repetindo. Então, o que nós temos hoje é uma estimativa, mas ao certo, só as auditorias lá ao final desse processo. Grandes auditorias, né, doutor? Para Grandes descobrir o auditorias número pra certo. Descobrir o número certo de pessoas afetadas. Estão precisando Doutor, do Bukele doutor, aqui, estão precisando doutor. do Bukele. Doutor, na sua visão como profissional, né, no advogado que representa essa população mais carente, o senhor vê o final feliz para essa CPMI? Olha, honestamente, eu vejo empenho, eu vejo esforço. Mas eu não sei se ela vai lograr êxito, porque há uma blindagem muito grande. A CPMI, ela realmente não tem essa finalidade de concluir um processo, né? Ela vai achar elementos, achar subsídios para poder encaminhar aquele processo. É algo rigoroso, a gente sabe, tem um poder de polícia também, mas honestamente, eu acho que precisamos de mais. Além da CPMI, precisamos do engajamento da Polícia Federal, do engajamento do Ministério Público e da própria Justiça a tratar essas pessoas da forma que elas merecem ser tratadas, né? Os aposentados ainda hoje estão assim meio desnorteados. Teve pessoas que ainda não sabem consultar, teve pessoas que foram até o INSS, mas têm uma dificuldade de saber a informação. O INSS, por sua vez, também
trouxe os correios para essa possibilidade, para que a pessoa possa, nos correios, solicitar essa restituição, mas muitas pessoas vão ainda perder esse dinheiro e não vão conseguir reavê-lo, por falta de conhecimento. Né? Então, de fato, eu acho que a CPMI tem a vontade, a gente percebe, a gente vê, a gente acompanha todo o esforço que eles têm, mas não sei ao certo se eles vão ter o êxito que a gente queria que tivesse. E sem falar também, Marciele, que a gente não vê a imprensa, a gente quando acessa ali o YouTube para ver aquela manifestação deles, as sessões, que a gente não vê na imprensa em si, nos jornais. Quer dizer, a coisa fica muito abafada, né? Isso também tem muito a ver com a gestão. Eu sempre digo que o grande problema do nosso país é a má gestão. Porque foram descobrir, isso veio à tona, uma denúncia, né, que saiu no Metrópolis, do jornal Metrópolis. Então, não deram atenção às denúncias que estavam vindo, e isso estava, e se não tivesse feito nada, estava aí continuando. Porque a imprensa, sem né, nenhum problema. Então, precisa ter também imprensa atuante, a gente tem que estar atento a isso. Em contrapartida, a gente vê que uma denúncia como essa, que não segue adiante, o senhor que trabalhou dentro do órgão do INSS, nós vemos diariamente pessoas tendo seu direito negado. Eu fundei a primeira Associação Cearense de Parkinson do Estado do Ceará, a ACP. E nós temos pessoas com Parkinson, que é uma doença neurológica, progressiva e sem cura. Eu, como paciente de Parkinson, sei o que é ter Parkinson. É você acordar de manhã sem movimento no corpo. É você, muitas vezes, querer falar e não conseguir, porque neurologicamente você tem alguma sequela, né? E você vê, doutor Renan, o INSS negando o direito do benefício dessas pessoas. O que eu queria perguntar ao senhor? Dentro do INSS, porque eu já acompanhei, enquanto assistente social, muitas pessoas para a prestação do benefício de prestação continuada. Acompanhei pessoas com câncer na cabeça que tiveram o benefício negado. Existe uma orientação dentro do INSS que tem um número X que se nega, a pessoa que está analisando o processo, ou vocês são obrigados a dar a todas as pessoas? E por que tantas pessoas com Parkinson, com Alzheimer, com câncer de cabeça, com fase terminal? Eu acompanhei um processo de uma senhora com câncer de cabeça, foram 2 anos. Eu fiz o recurso para a terceira junta de recurso. A gente fazia, eu colocava fotos, colocava como ela estava vivendo, né? Foram 2 anos até ser julgado. Quando foi dado a ela o direito de receber o BPC, ela tinha morrido fazia 1 semana. Né? E aí ficou aquela sensação assim que nós lutamos. Frustrante, né? Impotência. A impotência. E o direito dela foi negado até o final. Né? Como é que funciona essa máquina do INSS? Vocês são orientados a negar ou não? Engraçado que essa pergunta as pessoas me fazem rotineiramente. Já que você trabalhou lá dentro, me explica. Vocês ganham pela quantidade de negativas. Para negar? Né? Não existe essa orientação. O que existe hoje no INSS são alguns problemas que eu queria listar. Primeiro, o volume muito alto de perícias. A gente hoje tem pessoas que precisam de auxílio-doença, precisam do BPC, pessoas que estão dando entrada em aposentadoria da pessoa com deficiência e precisam passar por perícia, com perícias marcadas para setembro do ano que vem, na nossa realidade. A fila está de 1 ano atualmente. Então, você imagina uma pessoa que sofreu um acidente, está afastado do trabalho, e a partir do 16º dia precisa do dinheiro do INSS, porque após o 15º dia o contrato de trabalho fica suspenso. Imagine essa pessoa precisando de uma perícia para receber o dinheiro com o qual ela vai pagar as contas, esperar 1 ano para fazer uma perícia. Esse é um dos grandes problemas. O segundo grande problema que eu identifico às vezes as pessoas não vão até o INSS com a documentação correta, infelizmente. Isso também é uma questão que envolve muito a parte médica. Quando a pessoa vai dar entrada em um pedido de auxílio, ela tem 2 momentos. Ela tem um primeiro momento que é com o seu médico assistente, que a gente chama de médico assistente, aquele médico que diagnosticou o câncer, aquele médico que auxiliou na parte da fratura, da doença. E tem um momento com o médico perito. Muitos médicos assistentes, infelizmente, não fazem atestados de acordo com o que o INSS precisa. O que é que o INSS precisa?
qual a doença, qual o tratamento, o que é que foi feito, qual o tempo que essa pessoa precisa se afastar. Esse aqui é o ponto principal. E os médicos dizem, não, isso aqui não é atribuição minha, é atribuição do perito. Então, na hora que ele coloca essa atividade para o perito, ele está deixando a cargo de alguém que não lhe conhece. Então, é como se eu fosse fazer uma perícia de alguém, nunca vi essa pessoa, ela chega lá com um atestado de um médico também que eu não conheço, e eu vou ter que decidir quantos meses essa pessoa vai ter afastamentos. Né? É uma das grandes dificuldades que a gente tem. Então, essa parte da documentação ela é muito decisiva sobre o que a pessoa vai conseguir. E temos um elemento humano, que eu acho que aí é onde entra o que as pessoas falam. O tempo inteiro, esses peritos estão lidando com as mais variadas situações. Pessoas que tentam fraudar, tem aquela pessoa, enquanto servidor, que está frustrada, que não quer estar ali, né? E acaba descontando, infelizmente, no usuário, que é aquela perícia que ele sequer olha para a pessoa, que é um absurdo, que a gente escuta falar. E, infelizmente, isso é também potencializado em algumas situações pelo usuário. E aqui eu queria abrir um exemplo aqui para vocês de situação. Na época que eu era servidor, eu acompanhei uma vez uma perícia que o cara chegou lá com o braço esquerdo engessado. E aí foi aquela confusão, aquele burburinho. A médica quebrou o gesso do braço dele. Por quê? No atestado dizia que ele estava com o braço direito e ele estava com o braço esquerdo. Resultado? Mungango. Resultado? Mentira. Nem o braço quebrado ele estava. Então, isso também cria no perito aquela situação de que muita gente está aqui para fraudar. E acaba que o usuário de bem, aquela pessoa que precisa, de fato, vira vítima desse sistema, do tal do jeitinho brasileiro. Ele também Corrupção. está bem presente lá dentro do INSS. Mas doutor, assim, eu até concordo com a sua justificativa, mas eu tive duas amigas, a Jana e a Raquel, que já faleceram. Quem é a Janja? Jana e a Raquel. Uma tinha 26, outra tinha 28 anos, uma com câncer na cabeça e uma com câncer na coluna. Todas duas imobilizadas, todas duas sofrendo muito. Era impossível um ser humano, até satanista, negar um benefício para duas pessoas daquela. Então, quer dizer, foi uma luta tão ferrenha que a gente teve na época, que eu acho que já no final da vida delas, elas conseguiram esse auxílio. Por que é feito algo assim, sem empatia nenhuma? Tão moroso, vamos dizer assim. Tão moroso, porque é covarde, elas sofreram mais de 2 anos. As duas foi praticamente assim, um negócio assim, uma atrás da outra. As duas ficaram imobilizadas praticamente. E o INSS, para liberar aquilo ali, foi assim, foi covarde. O tempo foi covarde. Hoje, Doutor, vou pedir licença. Vamos para o segundo bloco e voltamos já já, o senhor responde, tá bom? Fiquem ligados. Bom, voltando aqui para o segundo bloco, a pergunta, se eu quiser responder a pergunta do nosso amigo. ao depoimento e à pergunta, né? Por que é tão difícil uma pessoa conseguir? Por que é tão demorado? Primeiro, é um número muito alto de perícias para poucos médicos. Isso aí é algo que realmente estresse profissional, atrapalha o andamento dos pedidos, né? Segundo, eu acho que existe uma falta de humanização, de certo modo. Profissionais da saúde como um todo, né? A Glaucia trabalhou lá no JF e pode também testemunhar. Profissionais da saúde como um todo, aos poucos eles vão meio que perdendo um pouco essa sensibilidade, né? Para a gente é algo, puxa, como é que pode uma pessoa com câncer, pessoa que está aqui com a perna quebrada, imobilizada, entrou de cadeira de roda, eu acho que deve existir um movimento no INSS para sensibilizar esse profissional o tempo inteiro, porque a rotina vai fazendo com que ele perca a sensibilidade. São inúmeros os relatos que chegam até mim no escritório de pessoas que foram maltratadas nas perícias, que sequer o perito olhou nos olhos. Isso é horrível para o cidadão, porque o cidadão quer, pelo menos, a dignidade de ser ouvido, né? E se tratando do INSS, a exceção do BPC, você paga por aquele serviço. Você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de contribuição, então você está pagando por aquele serviço. Você não está pedindo um favor. Então, muitas pessoas... para ser maltratado. Na verdade, como tudo, tudo que acontece no nosso país, que vem de administração pública, a palavrinha mágica, burocracia. A burocracia impera de uma certa forma, que eu até acredito que essa burocracia que impera desta forma
Faz parte do jogo. Acho que não. Acho Faz que não. parte do jogo. A Porque burocracia... assim, imaginamos que todas essas pessoas que estão na fila, que já morreram, que estão aguardando benefício, fosse atendida a toque de caixa, o recurso disponibilizado Ia ter pelo dinheiro, governo seria muito maior. Então, assim, é um jogo de empurra que, cara, é assim... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que não saindo da questão pública. É a minha segunda ação contra a Unimed. Segunda. Com pedido de liminar. A primeira eu ganhei, recebi uma indenização bem favorável. 2 meses depois que eu ganhei a primeira ação, interromperam novamente o meu tratamento, nova ação, nova sentença. Quer dizer, a impunidade faz parte do jogo, então eles apostam nisso. A gente fala muito nisso, né, Rebouça? Da impunidade, da aposta desse pessoal. Falar de 100, quem vai reclamar é 5. Cálculo atuarial feito aí. Cálculo atuarial. Como é que é o nome? Atuarial. Atuarial. Então, ele sabe que o povo brasileiro não corre atrás, então vai nessa vibe aí. Eu queria te trazer um dado. Né? A Pevida, que nós estamos vendo aí, os absurdos que está acontecendo. Cumprem, né? Eu queria te trazer um dado especificamente sobre o INSS. O TCU fez uma auditoria em relação ao INSS que em 2019, 50% dos analistas já estariam aptos a se aposentar e que em 2021 esse número ainda seria Os 70, analistas, 80. os funcionários de dentro do Isso. INSS. Aquele cara que concede a tua aposentadoria, aquele cara que concede o teu auxílio-doença, tirando o corpo médico e assistente social. Então, o INSS ele tinha esse dado de que se eu tenho uma empresa, imagine você tendo uma empresa, você tem 100 colaboradores e você sabe que em 1 ano ou 2 anos, 50 deles vão se afastar, você deve, no mínimo, se organizar para fazer essa substituição. Isso vindo da administração pública é o quê? Concurso público, né? Tecnologia, esse tipo de investimento que vai fazer com que novos servidores possam estar lá suprindo a ausência desses demais. O INSS realizou concursos, poucas pessoas foram chamadas. Aqui em Fortaleza mesmo, do último concurso, eu fui um dia desse na gerência executiva, 5 pessoas. Para um órgão que tem 2 milhões de requerimentos aguardando resolução? 5 pessoas. Só no Ceará? Ceará, 5 pessoas. Não, mas os 2 milhões de requerimentos é só Não, no Ceará? a nível Brasil. A nível Brasil. A nível Brasil. Mas tá tudo... Por que eu falei da Unimed? Tá virando tudo igual. Mas, Marcieri, assim, eu não posso Entendeu? concordar que a burocracia faça parte do jogo. Sabe por quê? É só no Brasil que tem isso. Não, O Brasil teve, na década... Nossa, o barro é Eu ruim. vou dizer para você quando foi que começou a burocracia no Brasil. Isso aqui não é chute, é estudo. Começou com o golpe chamado Proclamação da República. Floriano Peixoto foi o segundo presidente. Ele começou a burocratizar o Brasil de uma forma que, quando foi na década de 80, um país teve um ministério chamado Ministério da Desburocratização. Lembra disso? Um ministério do governo federal. Vai Com desburocratizar. um prego daquele. O que foi aconteceu com o ministro? Infartou. Então, o Brasil é da Burocratizaram ele. cultura do Brasil a burocracia. Por que burocracia? Porque piora tudo. Piora tudo. O próprio governo sofre com a burocracia. Porque, voltando aqui ao tempo do carimbo, ao invés de eu ter só um carimbo, eu tinha que passar por 10 carimbos. E hoje não mudou muita coisa, trocou-se o carimbo físico pelo digital. Vamos agora. Mas o que eu queria falar a pergunta pra gente. queria falar pro doutor. Eu quero fazer algumas perguntas para ele sobre aposentadoria, tá? A primeira, Então vamos, a que o primeira nosso coisa que eu quero dizer é que eu acho muito legal quando eu vejo um advogado vocacionado, que ama o que faz. É diferente que tem uma turma nova aí, aqui, sem demérito, mas realidade, uma turma nova se voltando para a advocacia previdenciarista, mas visando o dinheiro apenas, como um negócio. Não com a gente ver essa Eu gosto de velho. paixão, essa... Eu tenho um aluno, um ex-aluno meu, você talvez até conheça, que também era servidor do INSS. Ele foi meu aluno na graduação de Direito, Paulo Bacelar. Rebouça, vamos na, Sabe quem vamos era? na O Paulo é uma pergunta, sumidade no direito também previdenciário, porque passou a vida toda ali dentro e hoje está do outro lado do balcão, como você disse. Falando da questão do roubo, que é inaceitável dos idosos,
Isso é só a ponta do iceberg, 9 bilhões. Porque já foi descoberto um de 90 bilhões, que é os empréstimos consignados falsos. Os empréstimos consignados falsos, que também é contra os idosos. Falando de julgamento contrário a idoso, nós tivemos há cerca de 15, 20 anos, um dos piores julgamentos do STF, onde o STF aprovou algo absurdo em um voto político, que é a taxação dos inativos. A pessoa passa a vida toda pagando INSS. Pagando INSS para o quê? Para se aposentar um dia. Aí agora ele é aposentado, houve um pedido de governo de taxar o inativo. O que ele vai morrer, vai receber outra aposentadoria? Está entendendo? Então está tudo errado e passou e até hoje está aí. Né? Os inativos pagam um absurdo de INSS que nunca vão ter de volta. Aí eu quero trazer aqui para o meu nobre colega aqui, o doutor colega aqui, advogado, vou misturar agora o direito penal com o direito previdenciário. Está tendo aí uma enxurrada de propostas demagogas, tá? Eu sou de direita, todo mundo sabe disso, eu sou de direita raiz, tem ninguém mais direita que eu, não. Olha que tem não tem, nem o Bolsonaro é mais direita que eu. Então, o que acontece é o seguinte, mas tem alguns políticos de direita fazendo um discurso aí que, na minha opinião, está usando a arma da esquerda, demagogia e populismo, falando que tem que acabar com o auxílio prisão. Ora, é muita ignorância. O auxílio prisão é algo que só tem direito quem é contribuinte do INSS. Não é algo, virou um bandido, foi preso e vai receber auxílio reclusão. Essa é explicação muito válida. O auxílio reclusão não é para quem cometeu um crime e foi preso. Para quem trabalha. O auxílio reclusão é para quem trabalha de Contribuía, carteira né? assinada Pra família do e trabalhador. paga a sua contribuição mensalmente ou paga aquela Avulso, do carné avulso, Avulso. mas paga a contribuição. Aí qual é o raciocínio? Ele é um auxílio como um auxílio doença. Ele é um auxílio como outro auxílio qualquer. Imagine aí, eu sempre digo para os meus alunos, o direito penal, o inquérito, ele foi inventado, a questão da lâmpada de defesa do contraditório, por quê? Porque qualquer cidadão pode a qualquer momento ser acusado de um crime mais bárbaro que for. Eu tenho um exemplo de pessoas que chip pré-pago mudou, jogou fora. Rebouça. A pergunta que eu tenho mais questionamento para fazer. Em vez de Senão, não consigo. de cancelar o chip, não cancelou, alguém pegou aquele chip, combinou o homicídio e ele responde hoje por homicídio. Então, qualquer pessoa pode ser presa. E o auxílio reclusão, que é? Vai para o familiar de uma pessoa que foi presa, que contribuiu, e é um valorzinho pequeno, é 1.000 e pouco, de quem contribuiu, até 1.000 e pouco, não é todo mundo que contribuía, é até um limitezinho para ir lá. No INSS, hoje, a questão do auxílio prisão, ele também tem sido muito negado. A questão do auxílio reclusão, né, que é chamado, ele também tem sido muito negado. Existe um grande fluxo ou é um dos que tem menor fluxo? Exatamente porque apenas pessoas que foram presas e contribuem a que têm direito. Vamos lá. Queria primeiro desmistificar, né? As pessoas fazem todo esse discurso de que é o preso, olha aqui o tanto que a gente está gastando com quem está preso. Né? Mas, primeiro, é um grupo muito seleto de pessoas. Você tem que ser considerado segurado e baixa renda. Então, você não vai atingir camadas que pagam INSS em valores maiores. Certo? Segundo ponto, esse benefício não é para o preso. Você não está ganhando um valor porque matou alguém. É a família desse preso. Então, e quando a pessoa está presa, a gente também tem que trazer outros cenários, porque a gente só imagina o quê? É o homicida, né? Aquela pessoa que foi lá e assaltou. Mas imagina o cenário da culpa. O cara é um trabalhador, está lá dirigindo um carro de entrega da empresa, em algum momento está lá olhando o celular, passou o sinal vermelho, matou um motociclista. Esse cara fez o processo, vai preso. Culposo. Né? E aí, a família desse cara, que depende dele, será que ela vai realmente ficar desamparada? Será que ele tem um motivo porque ele está preso de não deixar algum benefício? Então, assim, o auxílio reclusão é nesse sentido, é para os dependentes, é a esposa, é o filho, e de pessoas que pagam. Então, e que seja baixa renda. E que seja baixa renda. Então, não é o caso, necessariamente, aquela pessoa que nunca pagou INSS foi lá, matou uma família inteira e agora vai deixar o auxílio reclusão. Então, a gente tem que desmistificar isso, porque existe até um discurso totalmente errado. Existe uma propaganda. É usado isso direto. É usado isso. Ou o empresário milionário que matou a esposa, o empresário rico que matou alguém, ele também não recebe.
tem que ser baixa renda, Doutor entenda Renan, isso. é porque que as contribua. pessoas, elas não entram na cabeça dela que o INSS é uma previdência privada. Só tem direito de receber alguma coisa dele quem dele contribui. Quem não contribui não tem direito a receber nada. É a previdência pública, mas... Salvo pública. o BPC, né? É, porque- Salvo o benefício de prestação continuada, que é da assistência social. Mas os outros benefícios, auxílio-doença, auxílio-reclusão, só tem direito quem dele contribui. E é difícil no BPC. Porque- Eu conheço casos de pessoas que, porque Cada vez tinha mais difícil. uma televisão teleplana em casa, um filho com hidrocefalia, a pessoa pobre, mas porque foram lá fazer a vistoria na casa e tinha uma televisão teleplana, negaram o benefício. O que é que as pessoas confundem? Quem não paga vai ter direito. O INSS, de fato, ele é destinado a pessoas que pagam o INSS. É o trabalhador, é aquela pessoa que paga aquele carnê, é o segurado facultativo, que é aquela pessoa que está desempregada e quer continuar pagando o INSS. Tem uma série de tipos de segurado. Só que o INSS ele administra os benefícios da assistência social, que é o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. Aí esse benefício ele pode ser ao idoso, pessoas de 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência. Então, essas pessoas, de fato, elas não pagam o INSS. E elas vão ter direito a esse benefício. Ele somente é administrado pelo INSS, mas benefícios do INSS, como auxílio-reclusão, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadorias, no geral, todos são destinados apenas a pessoas que pagam o INSS. Doutor, outra situação aqui, com relação ao aplicativo Meu INSS. Sem dúvida, foi uma melhora muito grande, né? É algo que ajuda muito. Agora, recente, o próprio INSS publicou que qualquer pessoa poderia ter acesso ao sistema, poderia fazer o pedido, mas a própria ordem dos advogados foi lá e posicionou-se na importância do advogado acompanhar esse pedido. A importância do advogado. Gostaria que o senhor abordasse sobre essa importância do advogado em acompanhar e solicitar o pedido. Sabe quantos casos, tipos de aposentadoria nós temos regularmente hoje? No mínimo 5. Cada um desses tem uma característica com o tempo de contribuição necessário, com o pedágio necessário. Cada um desses tem um cálculo. Se a pessoa tem deficiência, por exemplo, se a pessoa é professora, se a pessoa trabalhou sob condições insalubres e outra série de fatores, ela pode aumentar para até 11 possibilidades de aposentadoria. Que isso pode fazer, inclusive, com que ela perca até 40% do valor do benefício, para sempre. Aí a minha pergunta, será que o cidadão médio vai conseguir, sozinho, através de um aplicativo que muitos nem conseguem acessar, porque tem que colocar a biometria, tem que colocar uma senha. Eu mesmo não consigo, mas pra você ter ideia. Complicadíssimo. Falou em isso. acessar, eu não consigo. Agora, doutor, deixa eu perguntar uma coisa que deve estar todo mundo em casa esperando essa pergunta minha aqui. O cara tem 60 anos, 65, sei lá, enfim, de idade, é um idoso. Ele nunca trabalhou de carteira assinada, nunca contribuiu, enfim. Ele tem a possibilidade de receber um salário mínimo ou algum recurso do INSS? Fiquem ligados aí, essa pergunta é muito importante. Tem muita gente que quer saber isso. Vamos lá. Primeiro, pessoas que nunca contribuíram, como eu falei, não têm acesso a benefícios do INSS. Agora, o cidadão, seja homem ou mulher, tem 65 anos, tem uma renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, ele tem direito a um benefício da assistência social, que é administrado pelo INSS, chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada ao Idoso. Quais são as características desse benefício? Primeiro, a renda, como eu falei, tem que ser inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, de fato, tem que ser uma situação igual, a renda, só para saber. Igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Cerca Isso de é R$360. Se ele ganhar até esse valor, ele tem direito, Isso. senão não. Senão ele perde. Então, realmente é um benefício assistencial. É um benefício que não pode, de forma alguma, ser pago a pessoas que têm renda alta, ainda que seja informal. Tá? Se a pessoa, de fato, não quer depender desse aspecto, porque tem muita gente que está um pouquinho acima desse critério,
é um ambulante, é uma pessoa que tem uma economia lá informal, que vende salgado, que vende perfume, mas tem um rendimento acima disso, o ideal é que ela pague o INSS. E o INSS dá possibilidades para isso. Hoje nós temos pelo menos 3 tipos de recolhimento para os autônomos, que a gente chama tecnicamente de Mas depois contribuinte de quantos individual. anos ele passa a ter o direito? No mínimo 15 anos. Mas se ele já está com 60... Aí quem já está com a idade A avançada... esperança é uma que... É o A única BPC. que Infelizmente, trabalhar é o BPC. BPC. O BPC é Mas um se ele salário pagar mínimo. 5 anos, É o ele não tem salário direito à mínimo. aposentadoria. É o PPC. Aposentadoria por idade, não. É o PPC. Ele vai ter direito aos benefícios, É sabe? assim, Doença, doutor Renan, prisão. as pessoas confundem aposentadoria com o BPC. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, dá direito ao idoso que trabalhou algum período por carteira assinada ou que nunca E se não trabalhou trabalhou? por carteira assinada. Né? Não Não, importa, trabalhar. Sim, tá na independente. carteira, Chegou não. aos 65 anos, não se aposentou, Pode dar ou não entrada, tem né? renda nenhuma, ou a renda é inferior a um quarto de Ô, salário Gláucia, mínimo. Então, mas ele deixa tem o direito. advogado explicar, mulher. Os anos de assistência social, né? Porque como a gente trabalhou... Experiência, desde- experiência. Esse pedido é Mas não é só o idoso, não. Uma pessoa com idoso hidrocefalia, e o uma pessoa com deficiente deficiência físico, grave. deficiente Ah, E esse pedido O BP é simples? Como é que Ó, o funciona? BPC isso ele daí? vai Vamos lá. se dividir em Hoje, dois. qual a idade mínima? Para o BPC, 65 anos. 65 Por anos. Homens e mulheres. Aí o cara tem 65 anos, vai lá procurar o doutor. Para ser bem direto. Quanto tempo ele começa a receber esse Vamos lá. auxílio? O BPC ele precisa passar por 2 perícias. Uma perícia médica e uma perícia social. Tá? Isso aí é o que faz o processo Como é que demorar. funciona essas perícias? Primeiro, ele tem que ter um cadastro no CRAS. Ele faz o cadastro dele e da família dele no CRAS. Para saber o quê? A renda, o que é que essa pessoa trabalha, se ela recebe pensão, doação. Então, ela faz o cadastro no CRAS e vai receber um número chamado NIS, certo? E aí, essa pessoa, então, dá entrada num pedido de benefício de prestação continuada ao idoso, nesse caso dos 65 anos. E aí, o INSS, inicialmente, vai habilitar um benefício e vai designar uma perícia. Essa primeira perícia é a perícia médica que ele vai passar. Se ele for deficiente, certo? O BPC deficiente. Ele vai passar primeiro por uma perícia médica e depois ele vai passar por uma avaliação social. Aí ele já está com 90, né? Quando for fazer a Não, perícia. isso é o BPC... Vamos lá, de novo. São 2 tipos de BPC. BPC deficiente e BPC idoso. No idoso, é só o administrativo do INSS que vai fazer. Ou seja, fiz o cadastro no Quanto CRAS, tempo demora isso? de entrada, algo em torno de 5 a 6 meses. Razoável. O que demora mais Razoável. é o BPC deficiente. Por quê? Porque vai passar por uma perícia médica e por uma avaliação social. E aí, o tempo para marcar essa perícia médica demora Aí bastante. começa a burocracia. E não é assim, não. O doutor falou certo, mas não é só isso. Flaviano, dá o microfone pro Flaviano aí. Vamos dizer que o cara teve uma empresa Flaviano. na década de 80, 70, que Rebouça. ninguém lembra mais. Rebouça, dá um não tempo. recebe. Aí tem que Peraí. dar baixa na empresa. Flaviano. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui no programa Acerto de Contas, fazendo a caricatura dos convidados e presenteando aqui hoje o nosso amigo Aí, aí, doutor. que trabalha aí com o povo do INSS, nossos idosos, né? E se você quiser uma caricatura como essa, é muito fácil. Vai lá no meu Instagram, flaviano.arte. Tá certo? Tem caricatura tradicional, caricatura digital. Pode me levar lá no seu evento para fazer caricatura no seu casamento, na sua formatura, no seu churrasco. na briga Sétimo de dia e vizinho. velório. Sétimo dia e velório, tá bom? E siga a gente aí no nosso Instagram, flaviano.arte, e também o Instagram oficial agora, Acerto de Contas Oficial, que vai ter muita resenha dos bastidores aqui do programa com a gente, beleza? É isso aí, obrigado, Flaviano. Doutor, mas enfim, a coisa acontece para esses caras? Acontece. Acontece. Só que hoje... E essa revisão social, como é que é feita? Através do CRAS? O CRAS ele é responsável por manter o cadastro atualizado. Na verdade, por lei, todas as pessoas que recebem BPC têm que atualizar o cadastro dela a cada 2 anos. Então, se ela não atualizar, Cai. vai ser suspenso o benefício. Então, isso aí é algo É necessário. chamada prova de vida, né? Não, a prova de vida, na verdade, é de quem já recebe o benefício do INSS. Mas continuar É recebendo. comprovar que você está vivo e está recebendo aquele recurso. Isso aí é junto às instituições bancárias e ao INSS. Essa atualização de cadastro é para manter aquela pessoa que recebe o benefício de prestação continuada ativa. Por quê? E aqui é um ponto importante. Diferente da aposentadoria, o benefício de prestação continuada ele pode ser cessado. Então, se a pessoa em algum momento recebeu uma pensão, por exemplo, um filho lá recebeu uma pensão alimentícia do pai e saiu do critério de 1/4 de renda, ele perde direito a esse benefício. É por isso que eu sempre falo, se você está na economia informal, é muito melhor você pagar INSS.
porque o INSS tem possibilidade de você pagar até 5% do salário mínimo, que é cerca de R$80, que é o MEI, microempreendedor individual. Nesse caso, a pessoa, com o passar do tempo, ela vai aposentar e não vai ter problemas em relação a estar atualizando o cadastro, a revisões do INSS, porque o INSS sempre faz serviço acabou. revisões desse benefício. Se você implementou as condições, você aposenta e não tem quem tire os benefícios. Com qual idade a pessoa pode começar a recolher esse carnê? A partir dos 16. 16 anos? É. Aí já pode recolher essa... Já pode começar. Aí ele vai a se aposentar com quantos anos? Vamos lá. Se ele começar a aposentar agora, como a gente está no meio de uma regra de transição, né? 20, né? A partir da reforma que teve em 2019, ele não consegue mais aposentar por tempo de contribuição, porque essa foi uma aposentadoria que foi extinta. Então, na verdade, ele vai aposentar por idade. Se for homem, aos 65 anos, se for mulher, aos 62. Isso, regra geral. Se for deficiente, pessoas com deficiência, tem uma redução de 5 anos. Então, no caso, o homem que é deficiente, ele aposenta com 60 anos, e a mulher que é deficiente aposenta com 55. Poucas pessoas sabem disso. E poucas pessoas utilizam esse benefício no INSS, por incrível que pareça. Normalmente, pessoas que têm deficiência se voltam a aposentadorias por invalidez, que é uma coisa. Mas então é melhor o cara deixar esperar chegar. Vou começar a pagar os R$80 com 50 anos. E para pagar os 15 anos só para aposentar. Não, mas 15 é só para quem já era contribuinte. Porque tem uma para quem não é Não, peraí, deixa eu saber do doutor. Ele que vai falar. Eu quero saber o seguinte. Porque é o seguinte, para não confundir a cabeça do povo aí de casa, tá? Você pagar 15 anos de INSS, você vai ter direito à aposentadoria. Então por que eu vou pagar desde os 16 anos? Vamos esclarecer isso. Vou dar a resposta. Pronto. E até lá? É. E se você está saindo de casa, sofre um acidente, se você pega alguma doença e não está conseguindo trabalhar, o que é que vai te socorrer? O INSS ele trabalha de duas formas. Uma forma deles funciona como se fosse um plano de saúde. Se for só para aposentadoria, eu tô certo. Aposentadoria, ok. Paga lá os 15 anos, né? Teve até uma mudança agora na reforma que os homens vão pagar 20 anos. A carência para os homens vai ser 20 anos. Daqui a pouco com 100 anos. Mas né? a questão do cálculo atuarial vai mudando com o passar do tempo, porque a população está envelhecendo, né? Então, e aí a gente tem que equilibrar essas contas. Previdência, seja onde for, Brasil, Portugal, Espanha... Mas tem um grande mito aí, doutor, é uma grande mentira, que coloca na cabeça do cidadão que Previdência Social é o seguinte, o jovem que trabalha hoje paga a aposentadoria do idoso de amanhã, que não é a verdade, porque fonte de arrecadação para o INSS, quem paga em INSS é uma das fontes. Você tem COFINS, PINS, o tanto de imposto que financia o aposentado do INSS, acaba que o pagamento de quem trabalha não é algo principal que vai fazer, não é. E vende-se essa mentira. Não é a única fonte. Concluir, vai. Não é a única fonte. Não é a única fonte. Então, assim, se você vai precisar aposentar, de fato, você pode começar a contribuir depois. Mas, se pensar só na aposentadoria. Só na aposentadoria. Mas não é algo que eu particularmente recomendo. Por quê? Ao longo da tua vida, tu pode precisar de um auxílio-doença, que a gente chama de auxílio por incapacidade temporária hoje. Você pode precisar de uma aposentadoria por invalidez, que a gente chama de auxílio por incapacidade permanente. Você pode morrer e deixar os seus dependentes sem nenhum benefício. Porque para esses benefícios, você precisa estar pagando INSS. A exemplo também do auxílio-reclusão. Quem não está pagando INSS, eu paguei há 5 anos atrás INSS, fui preso, vou deixar auxílio-reclusão? Não vai. Porque para esses benefícios, que a gente chama de não programados, você tem que estar pagando o INSS ativamente. Condição de segurado. E a pessoa pode pagar até quantos salários sendo autônomo? A dizer proporção, que ele pode pagar. Como é que é feito o cálculo hoje? Né? O cálculo hoje, se a pessoa já não é aposentada, 80% ele calcula como se você fosse aposentar por invalidez. Como é que é o cálculo da aposentadoria por invalidez hoje? Eu falava muito matemática. Eu costumo dizer que o previdenciário é o castigo do advogado que não gostava de fazer conta. Como é que é calculada a aposentadoria por invalidez? Você vai pegar a média dos salários dessa pessoa de julho de 94 até a data do pedido do auxílio. Você vai fazer uma média aritmética simples, ou seja, vai somar todo mundo, dividir pela quantidade de salários, e aí você vai aplicar um percentual de 60%. E aí, a esse percentual, eu vou subir 2% a cada ano que a pessoa paga. No caso, se a mulher acima dos 15 anos de contribuição, vai subindo 2%. Então, assim, mulher aposentou por invalidez, só tinha 15 anos. Vai ser 60% da média, ela vai perder 40%. E aí você achou a primeira etapa do cálculo, que é calcular como se ela tivesse aposentada por invalidez. Aí entra a parte da pensão.
Na pensão, eu vou pegar essa aposentadoria e vou multiplicar por 50% mais 10% por dependente. Então, fazendo um cálculo bem rápido aqui. Se o cara tinha uma média de mais ou menos R$4.000, certo? Só que ele só tinha 15 anos de contribuição. Não era aposentado, era jovem. Na hora que ele falecer, vai ser feito o cálculo da aposentadoria por invalidez. Se ele tinha menos que 20 anos, vai ser 60% dessa média de R$4.000. Então, vai ser R$2.400. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, vai olhar a quantidade de dependentes que ele tem. Vamos supor que ele só tinha uma mulher, só uma esposa. Aí vai ser 60% dos R$2.400. Então, perceba, hoje a pensão por morte... Se tiver mais de uma mulher, dilui. Tiver 60% dos 4.000. Não, dos 2.400. Dos 2.400? Dos 2.400. No então, teu caso, vai dar R$10 para cada uma. Então, nesse caso, a pessoa vai ficar com um salário mínimo de pensão. Então, pós-reforma, pós-2019, lá novembro de 2019, que foi o início do fim, alguns benefícios, dentre eles a pensão por morte, foi extremamente prejudicada. Bom, doutor, mas a pergunta é assim... Doutor, é o seguinte, todo mundo quer perguntar, mas o tempo acabou. Obrigado por ter vindo aqui, atendido o nosso pedido. Eu que agradeço. E vai voltar outras vezes aqui, porque é um assunto extremamente esclarecedor, inclusive, porque a sociedade precisa saber das minúcias. Nós podemos gravar mais 2 programas aqui para falar sobre esse assunto. Eu quero você mais vezes aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Eu agradeço. Lembrando vocês aí de casa que nós estamos aqui de terças e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite, aqui pela nossa TV Metrópole.